Muito bom dia, amigos e amigas, caríssimos e caríssimas. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a vocês pelo carinho, pela presença em nosso encontro. E hoje, de forma especial, celebrando ontem, sexta-feira, nova idade. Então, eu já deixo aqui meu agradecimento especial aos meus amigos e amigas, aos companheiros e companheiras, aqueles e aquelas que de um jeito ou de outro, através do Facebook, através do WhatsApp, através da rede social, mandou um parabéns. Também telefonaram, esqueci de falar isso ontem. O pessoal falou, quem telefonou não conta? Conta. Aqueles que vieram pessoalmente me dar os parabéns, agradeço aos meus sobrinhos, né? De forma especial minha irmã, minhas irmãs, que trouxeram um bolo para a gente celebrar junto, né? Um bolo assim que a gente adorou, um bolo gostoso, maravilhoso. Se tivesse mais de um, acho que eu ficaria só com um para mim. Obrigado, com muito carinho, pela forma de demonstrar esse amor, esse carinho aí. A gente traz aqui hoje também, a gente traz aqui, né, aquela história que está aí sendo colocada de entrar no Evangelho do Dia. A gente pede a você que deixe seu like, é importante, coloque seu like aí. Também compartilhe esse vídeo, quem puder, por favor, nos ajude. E, se puder, se quiser, se inscreva no canal. A sua inscrição nos ajuda a produzir. Semana passada, eu celebrei com vocês 3.100 inscritos. Já estamos em 3.120. Então, nossa meta agora é chegar a 3.200. Eu fico olhando os canais aí de alguns conhecidos que tem 10 mil, 15 mil, 30 mil. Já vi canal de 200 mil, o desafio é chegar a 250 mil. O nosso desafio é lento. Chegamos a 3 mil, a nossa meta agora é chegar a 3.200 e vamos nós, de 100 em 100, vamos chegar a 1 milhão de amigos, como canta lá Roberto Carlos. Mas aí, deixando bem claro, que o nosso canal é um canal particular. Eu não falo em nome de pastoral, em nome de grupo, ou então pouco em nome de qualquer igreja. Então, se você concorda comigo, está concordando com a minha opinião, com a minha forma, é lógico que, particularmente, jamais eu vou sair aqui falando com vocês a partir daquilo que eu acho. O achismo não é uma das bandeiras que eu carrego comigo, graças a Deus. Não tenho a tendência ao achismo. Geralmente, quando a gente vem aqui, não sou aquela pessoa que vocês conhecem, só falo quando tem certeza, mas eu procuro checar a informação antes de postar ou antes de compartilhar. Às vezes, aconteceu vezes, e eu não vou nunca negar isso, eu tenho essa consciência da gente postar alguma coisa que não procede. Então a gente pede desculpa, se retrata, mas com tudo isso é muito chato você ter que, às vezes, verificar. Então aqui esse canal é um canal particular. Não estamos em nome de diocese, paróquia, comunidade ou grupo pastoral ou organismo qualquer. Embora eu esteja aqui com a camisa do Laicato Católico do Rio de Janeiro, né? Conselho Nacional do Laicato, também com a camisa aqui, ó, a camisa Pacto pela Vida e pelo Brasil, já que hoje nós estamos celebrando o Dia Mundial do Pobre. É, na verdade, o 7º Dia Mundial do Pobre, e o Papa Francisco, quando instituiu essa data, e aí eu falo isso para vocês com muita tristeza, não foi criar uma data simplesmente para a gente lembrar que tem pobre no mundo. E aí eu falo isso até com muita tristeza, porque as pessoas acham que celebrar o Dia do Pobre é fazer ação social. Parabéns a quem faz, parabéns às paróquias, às dioceses, às igrejas, às comunidades que tomaram ou tiveram alguma iniciativa para fazer memória, para celebrar o Dia Mundial do Pobre. E esse ano o Papa, quando trouxe esse tema esse ano, ele fala, nunca afaste de algum pobre do teu olhar. Tobias capítulo 4, versículo 7. Tobias, para quem não sabe, para os protestantes, é um livro apócrifo para os protestantes. Para os católicos, é um livro deuterocanônico. Nós sabemos que a Bíblia é composta do cânon, livro protocanônico, primeiro cânon, e livros deuterocanônicos, que é o segundo cânon. Mas aí vamos entrar nisso não, porque isso a gente vai ter que se enrolar um pouco nisso, mas vamos aqui falar sobre a questão do Dia do Pobre. Então o Papa, quando traz essa data para a gente, ontem eu vi a missa de Aparecida lá na TV Aparecida,
TV Aparecida para Nós Depois. A gente não teve condições de ir na missa ontem, hoje estamos daqui a pouco, né, 4h10, 4h20, estamos seguindo para o trabalho, então a gente tem que trabalhar nesse domingo, graças a Deus, né, temos trabalho, e a gente não vai poder ir na missa, né, talvez a gente não consiga participar de uma liturgia hoje, e já adiantamos aqui com vocês nossa liturgia. Então, o Papa, quando traz essa mensagem do Dia do Pobre, desse dia 19 de novembro, também Dia da Bandeira no Brasil, o Papa ele tenta trazer para nós uma leitura básica da nossa atividade pastoral. A nossa atividade pastoral, às vezes, assistencialista, a nossa atividade pastoral, às vezes, que dá esmola para se livrar daquela pessoa. Então, quando o Papa bota esse tema, nunca afaste nunca afaste de algum pobre o teu olhar, o Papa está trazendo para nós um tapa na cara para nos orientar e nos fortalecer, trazendo para nós uma necessidade de não só celebrar o Dia do Pobre, no Dia Mundial do Pobre, mas é você saber que durante todo o ano nós temos em nossas cercanias paroquiais, comunitárias, pessoais, pobres, que estão aí vivendo à margem da pobreza. Ainda temos no Brasil, pelo que eu soube, mais de 100 milhões de brasileiros que têm apenas uma refeição. Isso quando tem uma refeição. E desses 100 milhões de brasileiros, 133, de acordo com o último número que eu tive acesso, nós temos aí pelo menos 30 a 40 milhões que não têm nenhum tipo de alimento durante 2, 3 dias. Então nós temos que olhar para a pobreza, não somente as pobrezas, vamos dizer assim, que alguns falam, as pobrezas existenciais, mas também a pobreza financeira, a miséria provocada pelo sistema. Falando em pobreza, né, ontem houve uma fatalidade no show da Taylor Swift, aqui no Rio de Janeiro, e aí o pessoal está todo mundo comentando. Eu acho interessante que nós temos respostas para todos os problemas quando a coisa acontece. Aí não, tem que servir água no show, não, porque não pode ter somente, não pode ter venda casada, alguém falou isso para mim. Resumindo, gente, nós estamos vivendo no Rio de Janeiro uma onda de calor, e na segunda-feira, em uma palestra que eu participei, o professor dizia pra gente que, a exemplo da Europa, que na Idade Média morriam pessoas de frio, e a igreja tinha um papel essencial de acolher, de dar abrigo. Hoje nós estamos tendo mortes por causa do calor. E toda morte por causa do calor, e o calor extremo, sobretudo nessa onda que nós estamos passando de calor, acontece, inclusive hoje eu estou sem óculos, tomei banho quase agora, já estou suando, e isso é 3 e pouca da manhã, imagina quando tiver aí no meio do dia. Mas a gente entra nessa coisa da vida, e a gente olha bem que nós não percebemos que nós desmatamos, que nós tiramos plantas. Eu falava ontem para o meu sobrinho, se você plantar uma árvore na sua casa e cuidar e ela crescer, certamente o seu quintal vai ficar um pouco mais fresco. Todo mundo gosta de sombra, mas quem gosta de plantar árvores, quem cuida da árvore? Eu até falo que lá em casa, aqui em Japeri, nós temos na frente de casa 2 pés de ipê que já foi atropelado umas 4 ou 5 vezes. E atropelado de forma covarde até mesmo. E aí, ou seja, o pé de ipê não consegue crescer, porque alguém veio e atropela. E nós estamos aí sabendo das benditas obras da Prefeitura Municipal de Japeri, Prefeitura do Para Nós Depois, e uma das coisas que me disseram é que o pé de ipê vai ser arrancado. Falei, coitado, o bicho não consegue crescer porque a violência quando o pé de ipê lá é grande. Inclusive a Prefeitura mesmo, que fez uma obra agora recentemente lá na rua, botando uma manilha em cima da outra manilha e entupindo o esgoto dos moradores. É um problema sério isso. Mas deixemos isso de lado, voltamos lá para o Evangelho, voltemos para a mensagem do Dia do Pobre, que o Papa nos manda. O que nós temos que entender que hoje o Papa nos convida a olhar para os pobres, não somente nesta data. Que nossas igrejas, que nossas vidas ultrapasse a barreira dos 10 minutos,
ou da data, como diz o outro. Mas vamos nós parar por aqui, vamos falar do evangelho de hoje, né? E também vamos ter cuidado, vamos cuidar, vamos ter carinho uns com os outros, sobretudo nesse tempo de calor, né? Vamos tentar manter a calma, o calor também deixa muita gente irritada, e às vezes até eu mesmo, a gente se irrita com calor e às vezes age com energia sem necessidade. Mas vamos nós para o evangelho de hoje, Provérbios capítulo 31, versículo 10 ao 13, depois versículo 19 ao 20, depois versículo 30 ao 33, primeira leitura. O salmo é o Salmo 127, entre parênteses 128. Já expliquei porque o salmo tem entre parênteses na Bíblia Católica, na Bíblia Protestante não. A segunda leitura, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 6. E o evangelho, o qual nós vamos nos debruçar, o qual nós vamos meditar nesse dia, é o evangelho de Mateus, no seu capítulo 25. Estamos aí nos preparando para a grande festa de Cristo Rei, dia do leigo, semana que vem, né? Nós, leigos, a Igreja Católica, celebramos o nosso dia. Mateus capítulo 25, versículos 14 ao 30. Lembrando que é a continuação do evangelho de ontem, domingo passado, Daniel, acorda aí, domingo passado, que é Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Lembrando que o evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, no seu capítulo 25, 14 ao 30, nós lemos esse texto e meditamos ele, está lá no YouTube, vou colocar aqui embaixo os links, né, desses 2 vídeos que nós fizemos, no dia 2 de setembro de 2023, nós lemos esse mesmo texto, inclusive tem reflexão aqui embaixo, e também lá em novembro de 2023, lemos lá no dia 15 de novembro de 2020, 15 de novembro de 2020, acho que é falta de atenção, o sono da cama que está ali me chamando, mas eu tenho que trabalhar daqui a pouco. E aí, a liturgia de hoje, desse 33º domingo tempo comum, nos recorda que cada cristão tem responsabilidade com aquilo que Deus lhe confia. A gente, quando fala dos talentos, e aí eu falo dos talentos, não o talento que o pessoal fala de cantar, de doar, de dançar, o talento de você viver plenamente essa realidade. O evangelho de hoje apresenta exemplos de pessoas que recebem de Deus a graça. E aí, se preocupa em fazer render o talento. Jesus fala nesse contexto de talentos, de dons, porque ele está tentando mostrar que nós somos convidados a entregar aquilo que temos, que recebemos de Deus, com rendimentos. Às vezes, eu lembro até hoje dessa parábola, quando eu tinha lá meus 17 anos, quando Dona Nilza Inácio, Nilza citei era ontem, estou citando hoje de novo, a Nilza depois paga nós, falava sobre o dom. E tinha uma jovem na comunidade, e eu fui parte do grupo Jovem Gruja, lá em Japeri, e é uma jovem que tinha uma voz linda, cantava afinada, uma voz maravilhosa, melódica, e essa jovem tinha vergonha de cantar. E a frase no domingo desse, era um domingo, era o 33º domingo, eu lembro dela, era o 33º domingo, a liturgia era essa, Mateus 25, 14 ao 30, quando ela foi chamada para conversar e falou: não enterre seu talento. A gente, quando fala, ainda mais esse ano, um ano vocacional, a gente quando fala em vocação, muitas das vezes, só pensa na vocação do padre, do diácono, esquece que nossa vocação de batizados é uma vocação essencial para a vida da igreja. Eu até brinco, nós somos a maioria. É preciso ter presente em nós, cada um de nós, você na sua limitação, eu na minha limitação, que você tem algo para ofertar a Deus dentro da sua vida. Se somos pais, devemos ser bons pais. Se somos consagrados, religiosos, celibatários, devemos viver essa vocação de forma plena. Jesus, ele questiona a prática daqueles que estão vivendo o evangelho pelo seu egoísmo racional. Aqueles que pegam o texto e sem olhar o contexto. Aqueles e aquelas que estão vivendo o evangelho apenas por viver.
Deus nos confiou. Ontem nós falávamos lá em Lucas, capítulo 18, versículo 1 em diante, falávamos da volta de Jesus, da viúva que entregou tudo que ao juiz e questionava o juiz por justiça. Nós, quando olhamos para aquilo que Deus nos confia, para o talento que Deus nos deu, devemos olhar para a nossa condição. Por isso, esse ano vocacional é um ano essencial para nós mergulharmos em nossas condições, em nossos talentos. E o autor sagrado do Mateus, quando traz esse texto, né, é um texto falando da volta de Jesus. Ontem o texto de Mateus, de Lucas, e ontem também de Lucas 17, finalzinho, Jesus falava da volta do Filho do Homem. Não precisamos esperar Jesus voltar, desculpe, não é heresia, para que nós comecemos a viver plenamente essa entrega total. Deus confia a cada um de nós as condições essenciais para vivermos a graça. Alguém me fala, mas uma vez eu lembro até hoje, um amigo na época de exército me perguntava como é que Deus permite tantas coisas erradas. Permite crianças ter seus pais assassinados. Permite homens e mulheres entrarem numa guerra tola, louca, por nada, literalmente nada. Permite que nós, homens e mulheres, tenhamos dificuldades. Aí eu falei do dia do pobre. Não é que Deus permite. Deus espera que nós respondamos a essas demandas. Nós coloquemos nossos talentos para resolver essas situações. O discurso escatológico que Jesus traz lá em Lucas 17, 18, e traz aqui em Mateus 24 e 25, e traz também lá em Marcos 13, é um discurso que nos leva a uma exortação de como nós estamos vivendo a preparação para vivermos plenamente o reino dos céus. Esse texto de Mateus, capítulo 25, 14 ao 30, é um texto que nos faz pensar. E pensar como que nós estamos respondendo à vocação que Deus nos confiou. Como nós estamos respondendo ao carisma que nós recebemos. Outro dia eu coloquei lá no nosso WhatsApp, nosso Facebook, 30 anos de crismado. E ser crismado, eu lembro até hoje dessa loucura de ser crismado, desculpe, mas o termo é loucura. Eu dizia para o meu catequista na época, eu dizia, desculpe, eu não quero ser crismado. Porque eu sabia que se eu me crismasse, eu teria que responder àquele chamado. Muitas vezes nós que recebemos de Deus o dom de pregar, o dom de cantar. Eu não tenho esse dom, graças a Deus. O dom de ensinar, o dom de coordenar, o dom de cuidar com carinho das coisas sagradas. Eu lembro muito das donas, as senhoras da comunidade de Japeri, cuidavam das vestes do altar, ainda cuidam em algumas dessas senhoras, com tanto amor e dedicação, que eu lembro de como eu via naquela ação daquelas mulheres uma alegria, um amor profundo. Como também as sextas-feiras, as terças-feiras, se eu estiver errado, não me condene, a comunidade se organizava sob a coordenação da dona Diva, ia lá para a comunidade matriz em Japeri para limpar toda a igreja. E eu chegava lá às vezes, passava por lá, eu via tanta alegria em poder limpar.
em poder cuidar, em poder entregar aquele talento na vida da comunidade. Os 2 primeiros servos desse evangelho são louvados por ter feito render o talento. O último servo, ele é condenável porque ele é mesquinho. Mesquinho porque ele tem o dom, ele tem o carisma, mas ele enterra. Talvez o seu dom, o nosso dom, não seja ficar aqui 10 minutos na rede social pregando, falando, conversando. Mas talvez uma pessoa que chegue para um jovem, e eu lembro muito bem da época que eu era jovem, hoje eu estou saudosista mesmo, né? Eu estava num baile fumando o meu belo cigarro Hollywood para nós depois. E aí, o senhor disse para mim, o nome dele acho que era Paulo. Você está fumando por quê? Eu falei, porque dá barato, que é maneiro. Lá de ser bobo, para com isso enquanto é tempo. Lá de ser bobo. E eu peguei aquele dia, ele me deu uma bronca, eu nunca mais fumei. Aquele homem teve o talento, o dom, de chegar até a minha pessoa, eu com meus 17 anos para 18, e me enquadrar. Me proibindo, me dando a dica. Não continue se você não está dependente ainda. O Senhor nos convida a colaborar na salvação. Vejamos, examinamos qual é o nosso talento. Coloquemos à disposição. Aquele homem que estava no baile, com um copo de cerveja, com um cigarro no dedo, teve um tom de chegar nesse jovem e dar-lhe uma bronca. Eu não sei quem é até hoje. Se eu encontrar com ele na rua, eu não sei quem é esse homem. E me dá uma dica. Não continue, se você não está dependente ainda. O Evangelho de hoje nos convida a pensar em como nós estamos agindo com nossos talentos. Somos egoístas e enterramos nossos talentos? Ou somos cristãos ao ponto de colocar à disposição esses talentos? Bom, Deus nos abençoe e nos ajude a compreender nossos talentos. Semana que vem, dia do leigo, celebremos a vocação do leigo. Essa semana estamos aqui celebrando o Dia Mundial do Pobre. Que possamos compreender que só existe pobreza porque existe alguns acúmulos. Só existe pobreza porque existe alguém tendo demais. Eu lembro até hoje uma canção que só tem pobre porque existe ricos. E só tem ricos porque alguém está comendo. Jimmy Cliff canta isso. Alguém está comendo mais do que os outros. Alguém está acumulando mais do que os outros. Jimmy Cliff canta isso. Fala muito sábio. E eu vou parar por aqui, pedindo a Deus nos abençoe, nos ajude, para que possamos ser fiéis. Hoje, sem óculos, né? Então, os olhos estão assim, né? O óculos está lá no carro, preguiça de pegar o óculos. Então, vou pegar o carro para ir trabalhar, então ele está com preguiça de pegar o óculos, depois voltar lá. Aí a preguiça é pecado, eu já sei. Pode, eu sei que é pecado. Mas, com vocês aqui com as lâmpadas na cara, aqui, tem dificuldade de abrir os olhos. Mas Deus nos ajuda para que possamos continuar indo trabalhar, louvando a Deus pela graça do trabalho, louvando a Deus pela graça da vida, pedindo a Deus que nos abençoe e agradecendo de novo a você pela sua presença fraterna. Se você puder, deixe seu like. Se você puder, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. E lembrando a todos e a todas que hoje é domingo, quem puder, vá à missa, vá ao culto, reze, louvando a Deus pela sua vida, pela graça que estamos vivendo. Fiquemos com Deus e não trabalhar. Obrigado a você pelo carinho. Bom dia. Feliz domingo. Eu sou Daniel Nonato.